Olá, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Alegria em receber vocês aqui. Minutinho que eu vou aceitar o Sérgio. O Sérgio deve entrar já já. Acabei de dar autorização para ele entrar. Que a gente tenha uma noite bem boa. Oi, tá chegando. Deixa eu dar uma Fala, mulher. olhada aqui acho que no microfone. Pronto. No celular. Oi, tudo Tudo bem? bom? Escuta, eu Ah, estava ouvindo o som, eu estava ouvindo o tic-tac do relógio aí, vou que tirar. agora melhorou. Agora melhorou. Tá bom. Foi bom falar. O pessoal está chegando. É, temos um entrevistado especial essa noite, então, para mim, muito especial. Então, então acho que está na hora já da gente começar, Pode ser. né? 9 horas. Vamos lá. Começando devagar esse tempo, né? É. Então, gente, é um prazer enorme a gente estar junto. Nós estamos aqui, né, para realizar essa DR. Lígia pergunta, Sérgio responde, parte 1. Depois a gente explica por que é parte 1. Uma DR em Rudá. E nós fomos movidos, né, a realizar essa DR, discutindo a reinicialização, para nós termos um espaço de reflexão sobre alguns assuntos que o sentimento é da necessidade deles ficarem mais bem posicionados, mais claros, esclarecidos para nós, mais definidos mesmo, já que o mundo está passando por um período de mudança tão importante, tão forte. Valores, certezas que duraram por muito e muito tempo, precisam de uma certa atualização. Caso contrário, nós vamos cair provavelmente no equívoco, no engodo, de realizarmos mudanças muito superficiais e a gente mudanças aparentes, né? E a gente não atingir o nosso alvo principal, que eu acho que é o desenvolvimento, a ampliação da maior número possível de consciência de todos nós, né? Então, o nosso desejo mesmo, gente, é que a partir das nossas reflexões, né, aqui compartilhadas, cada um se sinta muito estimulado e cada uma muito estimulada, mais e mais, a encontrar aquilo que lhe faz sentido. Quer dizer, isso aqui é uma conversa que pretende ser um convite para a reflexão pessoal de cada um de vocês e cada uma, para encontrar explicações, sentidos, entendimentos, não é, para esse tempo. Não vai dar mais para a gente ser conduzido. Eu adoro o Zeca Pagodinho, a gente até meio quase vizinho dele, né? Mas não dá mais para a vida leva eu. Não dá para a gente ser conduzido, né, pelas forças externas. Daqui para frente, de uma forma muito intensa, né? A gente precisa se dar conta que essa coisa da vida nos levar não combina com a força aquariana que cada vez se avizinha mais, se manifesta de forma mais intensa. E na Terra de Rudá a gente tem a certeza que os acontecimentos todos desse tempo têm, vamos dizer, a responsabilidade de realizar essa provocação de mudança e que nós estamos sendo pressionados para que a gente possa se descompactar. Nós somos pressionados para nos desdensificarmos, digamos assim. É um tempo de mais
porosidade em cada um de nós, menos densidade na nossa manifestação cotidiana, do nosso dia a dia. Então, dessa forma, eu acho que eu elaborei aqui algumas perguntas para fazer para o Sérgio Seixas, exatamente para essas perguntas e respostas serem um estímulo a essa reflexão. Então, eu acho que a gente pode começar, né? O senhor está preparado, Sérgio Seixas? Depende das perguntas, né? Prepare-se, então. Depende das perguntas. Bem, você quer se apresentar, você mesmo? Se apresenta vamos você. lá, pode ser. Primeiramente, obrigado. Minha consorte está me entrevistando. Aliás, esse é um desejo nosso. Oi? Acho que eu não falei que eu sou a Lígia Franklin. Pode ser que tenha Franklin de Oliveira, pode ser que tenha gente que veja depois que não nos conhece. Desculpa, fala aí. Então, esse convite, a ideia da Lígia de fazer essa entrevista, em breve essa entrevista vai se inverter, eu vou entrevistá-la, mas também uma coisa que é muito importante, a Terra de Rudá, por exemplo, é feita de Rosa, Regina, Mário, eu e Lígia, né? A ideia é que, aos poucos, a gente vai rodando, fazendo um rodízio de entrevistas, para a gente mostrando as nossas caras e vocês conhecendo um pouco mais o que cada um pensa sobre a vida, porque somos 5 que nessa história da pandemia a gente ficou um pouco recolhido, né? Agora que parece que está indo embora a pandemia, a gente está começando a pensar em algumas atividades presenciais, mas até 2019 a gente fez muita coisa presencial, coisas inesquecíveis, pelo menos para mim, e a ideia é a gente retomar. Mas o online também está funcionando muito bem. E tem gente que chegou aqui na Terra de Rudá, tanto no WhatsApp, no Tornar-se Presente, quanto no Instagram, no Face, pós-pandemia, quer dizer, quando a pandemia já tinha começado. E talvez não conheça a Regina, o Mário, a Rosa mais, que a Rosa faz as meditações também, mas a Regina também faz uma postagem diariamente, o Mário que fica um pouco mais, ele é um pisciano, ele fica um pouco mais retraído, um pouco mais na dele e tudo mais, mas quem conhece o Mário fica encantado pela capacidade criativa dele. Então, agora acabei de falar das 5 pessoas que fazem parte da Terra de Rudá, já fomos 10, depois 8, agora 5. Espero que pare por aí, senão vai reduzindo. Mas então, meu nome é Sérgio Seixas, para quem está chegando agora, quem não me conhece, eu estou nessa jornada desde 1981, não na Terra de Rudá, mas no processo de autoconhecimento, de terapias. O meu conhecimento da astrologia se deu em 81, e depois, em 2000, a medicina chinesa, né, acupuntura, shiatsu, fitoterapia, e também desde 2000 começamos a, sem perceber, eu e Lígia, a fazermos uma pesquisa sobre uma outra história da humanidade, que a gente nunca engoliu muito bem a versão oficial. Então é isso, eu sou esse ajuntamento de interesses, de desejos, de entusiasmos, de paixões, mas que tem um ponto em comum, que é a expansão de consciência. Então, obrigado pelo convite e obrigado a vocês todos que estão chegando aí, que estão assistindo. Espero que quem quiser fazer perguntas no final, porque isso não é só monopólio da Lígia, não. Vocês também podem fazer perguntas. Se eu souber responder, estou aí na área. Tá bom? Então vamos lá. Então, depois de você ter vivido, eu acho, um tanto, e de ter um trabalho que eu mesmo considero muito profundo também, de ficar ouvindo as pessoas, ouvindo as dores das pessoas e as maravilhas que as pessoas trazem durante tantos anos. Então, eu quero falar assim, com a tua experiência, na verdade, de vida, né? O que você considera que é essencial, que é fundamental para a vida ser vivida mesmo, né? Para que nós, seres humanos, possamos viver a vida? O que é fundamental?
Peraí, só um instantinho que eu vou pegar aqui o negócio. Bem, essa é uma pergunta relativamente simples, porque eu poderia responder com uma palavra, seria consciência. Consciência. A vontade que eu tenho quando você me pergunta é falar amor. Porque eu sei que todo o processo e o final do filme é essa experiência de sermos amor, né? Isso já ficou claro há muito tempo. Mas não dá para que isso aconteça sem que não haja consciência. Então, a consciência é o tijolo, a argamassa, o cimento fundamental dessa construção. Sem consciência, a gente pensa que ama, entendeu? Mas a gente gosta. O amor, ele tem a ver com aquilo que a gente consegue conhecer, aquilo que a gente consegue revelar. Esse conhecimento ele não é exatamente racional, teórico, filosófico, não. É o interesse pelo outro, esse interesse pelo outro que acaba sendo um interesse, um auto-interesse também, e essas descobertas que são expansão de consciência. Então, para mim, nesses anos todos de trabalho, se eu tivesse que ficar com uma experiência, eu ficaria com a consciência, com a expansão de consciência. E sempre cito a diferença entre ter consciência e ser consciente, né? Ter consciência não é difícil. Eu acho que muita gente tem consciência, muita gente tem consciência, mas pouca gente é consciente. Ser consciente implica já na transmutação, na transformação, e ter consciência significa saber o que é certo, o que é errado e poder incorrer nos mesmos erros. Então, não basta ter consciência, sim ser consciente. Né? Para mim, eu acho que consciência e amor são sinônimos mesmo, porque é meio que inseparável, não dá para né, separar uma coisa da outra, né? E eu acho que é isso mesmo. Sem consciência, a gente pensa que está vivendo, né? E muitas vezes passa a vida e a existência se enganando em relação à sua própria capacidade de realização, né? Bom, então, já que muitos filósofos, muitos cientistas, hoje continuam ainda acreditando que a vida é uma sucessão de acasos, né? Que tudo se resume, eu acho que à matéria e aos fenômenos da matéria. O que fez você acreditar que a vida de cada um de nós tem um propósito? Eu podia até falar um pouco o que é esse propósito e dizer o que te fez acreditar nisso, né? Como é que foi essa descoberta para você, essa certeza, né, que eu sei que você tem? Na verdade, não passa pelo verbo acreditar, não. Passa pelo verbo saber, eu sei disso. Quem me ensinou isso, pode dizer que foi a vida, mas posso dizer que foram os clientes, foram os pacientes. Foram milhares, não foram centenas, foram milhares, são milhares. Sabe o que é? Você ter o privilégio de ouvir relatos extremamente íntimos, que às vezes nem uma esposa sabe, um marido sabe, um pai, uma mãe sabe, o melhor amigo não sabe. Você acolhe aquilo, você ajuda a metabolizar, e não demora muito tempo para perceber que por detrás dessas milhares de vozes, de falas, tinha um anseio. Quando se falava de eu quero ser feliz, e ao longo do tempo eu fui decantando, né, o que seria ser feliz, né? A princípio a gente pensa que ser feliz é a gente realizar os nossos desejos, né? Mas aí também fica pensando, mas esses desejos eles vêm da onde? Eles vêm do ego, eles vêm da vaidade, do orgulho, da prepotência, da busca de poder. Esse desejo vem de onde? Vem do self, vem da nossa alma, do nosso ser que é. Então, essa busca de felicidade, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que a pessoa queria se autorrealizar. Se autorrealizar. E se autorrealizar significa ela ir até o seu fim, chegar no fim do seu fim, o que significa experienciar a si mesmo na sua plenitude, experienciar a si mesmo na sua totalidade. Nós somos um pequeno fractal da fonte primordial que faz a mesma dinâmica, ela tem a mesma coreografia, ela procura se experienciar
através dela se expandir em diversas manifestações de vida. Nós somos uma dessas manifestações e a gente também procura se expandir. E aí eu descubro, obviamente, que existem dois propósitos, duas missões, uma do humano e a outra do João, da Maria, né? O propósito do humano é simples, é ser amor, ponto. Não tem outro propósito. Tá? O propósito do ser humano, o propósito da humanidade, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, é tornarmos-nos amor, sermos amor. Tá? Se cair na prova, vocês podem colocar isso, que é ponto garantido. Mas só que cada um, para chegar nesse lugar, cada um toma um caminho. Né? E aí é o Dharma individual, é o propósito individual, que é singular. Né? E cada um tem uma assinatura, tem uma digital, tem uma impressão digital na sua própria alma que faz, olha, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu me identifico com esse caminho. No final, todos chegam no mesmo lugar. E a gente necessita de várias encarnações para chegar, não é a amar fulano, é se tornar o próprio amor. E aí é estado de hiper, né, de diferenciação e pertencimento. A gente vive esse pertencimento, o que muitas religiões chamam de comunhão. A gente vive essa comunhão com a fonte, entendeu? Então, mas cada um tem o seu Dharma singular, que é o caminho especial que pega para chegar nesse Dharma coletivo, que é tornarmos-nos amor, né? De certa maneira, essa pergunta se junta com a primeira, né? O essencial na vida é ter consciência do propósito. Porque senão... Isso é uma coisa só para lembrar que tudo isso que eu falei agora, eu não extraí de um livro que eu fiquei encantado, não. O que eu tentei colocar foi que eu ouvi as pessoas, ao ouvir as pessoas, ao decantar os seus anseios mais profundos, né, de separatividade, de competitividade, de sofrimento, né, eu fui vendo que cada um queria, era autorrealizar-se, muito mais do que a palavra felicidade, né, porque a felicidade, no sentido pleno, é a autorrealização. Embora as pessoas não entendam isso, parece que felicidade é contrário de tristeza, não? Alegria é contrário de tristeza. Felicidade é uma coisa, uma vez conquistada, não se perde nunca. Sim. Eu te perguntei exatamente, né, de que forma que você chegou a essa questão da certeza da existência de um propósito, exatamente porque é através da tal da experiência de lidar com as pessoas. Isso não é uma teoria, isso é algo, né, nessa partilha, né, de vivência, de atendimentos e de trocas, né, que acabou trazendo essa certeza absoluta. Porque eu acho que dentro do trabalho que você faz, mas que eu faço também, que a gente faz na Terra de Rudá, a gente ao longo dos anos todos tem uma certeza da diferença que faz, né, na vida das pessoas que se apropriam da consciência, né, de si, do seu propósito, como é que, vamos dizer assim, esse nível de realização e de experimentação de felicidade acontece, né, completamente diferente, né, do tal do vida leva eu antes, né? Então, e acho que tudo isso que a gente está vivendo agora é como se fosse um grande saculejo, né? Acorda para isso tudo. Bom, então já que a gente né, falou essas duas perguntas e elas acabam se tocando, eu acho que num terceiro ponto, que você até já tocou nele, né? Porque existe uma experiência que eu acho que pertence à humanidade de uma forma inequívoca, mas ela nos é apresentada constantemente, né, por um sistema em que vivemos completamente misturada com outras coisas que não constituem essa experiência, ao contrário, a distorce de forma muito absurda, né? E a nossa maneira de viver essa experiência acaba sendo distorcida pela grande parte das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, que você falasse para a gente, definisse o amor para nós agora. Você falou da consciência, mas eu queria que você expandisse essa reflexão sobre o amor. Eu tive o privilégio de ter tido um dos meus pais ontológicos que bagunçou
com essa ideia de moralidade, de bem e de mal, né? Um desses mestres que me disse no pé do ouvido, olha, tudo pode ser, dependendo do contexto, dependendo da intenção, desde que você arque, desde que você banque, né? E aí eu fui me distanciando da ideia assim, mais tati-bitati do amor. A gente tem o amor materno, o amor paterno, o amor filial, o amor fraternal, o ágape, o amor incondicional. A gente tem, né, e vem inúmeras definições do amor romântico, mas isso não me toca muito, não, tá? Esse mesmo mestre, uma vez ele disse que não existia energia sexual, existia uma única energia, que quando a gente se manifestava sexualmente, ela se manifestava sexualmente. Quando a gente se manifestava afetivamente, essa mesma energia, o amor, a definição do amor para mim é o agora, é exatamente o agora. Eu acho uma definição muito peculiar e muito provocativa, porque esse amor, quando eu falo agora, ele incorpora as coisas que a gente está vivendo. Quando a gente moraliza, a guerra é do mal, né? Violência é do mal, a caridade é do bem. Isso vai gerando a turma de um lado e a turma do outro, quando na verdade o agora ele é uma manifestação daquilo que a gente está conseguindo ser, daquilo que a gente está conseguindo se tornar. Então, esse mundo construído por nós, ele tem uma parceria dupla. Aquilo que eu consigo construir nesse mundo e me construindo a partir da construção desse mundo, e aquilo que é, na verdade, independente do mundo, né? Tem o ser que é independente dessa ou daquela guerra. Se a gente pudesse perguntar ao ser, essa guerra é do bem, essa guerra é do mal, talvez o ser pudesse dizer assim, vocês estão precisando dela? É isso, vocês estão necessitando dessa guerra, vocês estão necessitando desse enfrentamento? Então, o agora com A maiúsculo, tá? Com A maiúsculo, o agora é o corpo de Deus, na minha visão. É o corpo da fonte primordial. E se me perguntem, mas dá para definir a fonte primordial? Amor, com A maiúsculo também. Que não é amor filial, amor maternal, amor... Não, amor. E onde é que está essa fonte primordial? No agora. Isso também é uma outra revolução, porque a gente vai desconstruindo a ideia de que Deus está nessa ou naquele templo, naquela igreja, naquela sinagoga, naquela mesquita. Não. O corpo de Deus está expandido no agora. Então, é porque a gente está tão identificado com a nossa personalidade que quando a gente olha para o mundo, a gente vê o mal, o bem, e pensa o seguinte, o amor é o bem, né? Esse é um outro papo para a gente conversar sobre bem e mal, mas para mim, se perguntam o que é o amor propriamente dito, é a experiência do agora, e o agora é o corpo de Deus. Seria tão somente isso, né? É, é, eu acho que assim, né, a tua resposta, ela tem uma importância gigante, porque eu fui criada e durante muito tempo eu acreditava, né, também que o amor era aquela coisa do sacrifício, né, de você amar de verdade quando você se sacrifica para fazer bem para o outro de alguma forma. Isso era a prova máxima de amor. Foi assim que eu aprendi na minha família e é assim que eu vi as pessoas de bem, pessoas muito amadas e queridas em volta, amando dessa forma. E deu muito trabalho, pelo menos para mim, eu precisei me trabalhar bastante para mudar isso, né? E de perceber também que nesse agora, como você está dizendo, muitas vezes a gente pode ter que ter atitudes fortes em nome do amor, né? Atitudes que não são fofas, que não são boazinhas. Quem me ensinou isso, eu acho que de uma forma muito contundente, foi o meu filho do meio, Xande. Quando ele era muito levado, aquele aquariano arretado que você sabe muito bem,
E ele, um dia eu olhei para ele, ele estava enfiando, naquela época não tinha aquela coisa de tapar tomada, isso não existia na parede. Ele pegou um grampo que ele achou no chão dentro de casa e quando eu vi ele estava enfiando na tomada, eu dei um tapão na mão dele. Ele era pequenininho, ele tinha 3 anos ou menos de 3 anos. Ele ficou desesperado porque ele nunca tinha recebido um tapão de ninguém dentro de casa, ele só era aquela coisa fofa, querida. E aquele tapa, aquela violência ali naquela hora, foi a metáfora de um gesto de amor incrível, né? Era a coisa mais rápida que eu podia fazer para evitar dele tomar um choque ali enorme. Mas, assim, quantas vezes na vida a gente precisa ter uma atitude forte, inclusive de amor em relação a gente mesmo, né? Quando a gente, às vezes, tem que enfrentar uma coisa e dizer não, tem uma parte de nós que deseja aquilo, mas aquilo ali é venenoso para a nossa realização e a gente tem que ser duro, digamos assim, em nome do amor a nós mesmos. Né? Então, essa conversa do amor vai ter que gerar uma outra DR. Só sobre tá chegando o Dia dos Namorados aí. Né? É. Bom, aí já que a gente está falando de amor, me diga lá, para que existe o sexo? Olha a pergunta da madame. Olha a pergunta, para que existe o sexo? Para que existe um martelo? Para que existe um prego, um parafuso? Para que existe uma fechadura? Para que existe um amor, o sexo? Qual é o propósito? Isso aí dava uma live inteira, mas deixa eu colocar uma coisa assim. Eu vou usar meu poder de síntese, vou chamar de novo a presença aqui, como se precisasse chamar a fonte primordial. E vamos lembrar que a fonte primordial, quem quiser chamar de Deus, está bem chamado também. Tá? A fonte primordial ela é andrógena, como nós somos andrógenos também. Mas na manifestação dessa fonte, ela se polariza, ela se dualiza. Isso é uma aparência. A gente vive com muitas aparências. A gente tem uma aparência dessa dualidade, a gente se identifica com essa dualidade e a gente sofre por causa dessa dualidade também. Por exemplo, eu sou um homem e eu tenho uma porção masculina e feminina, né? Assim como a Lígia tem uma porção feminina, uma porção masculina, e todo o nosso trabalho é a tentativa de fazer essa reconciliação desses opostos dentro da gente. Então, aí tem duas respostas. Primeiro, o gênero, né, existe como uma provocação, como uma fricção à consciência. Imagina o um relacionando com um, que relaciona com um, que se relaciona com um. Não. O um se abre em dois, o dois gera o três gera o 1000 e o 1000 retorna o 1. Então o 2 é muito importante para o aspecto friccional que gera consciência. Né? Então a importância do gênero, né, masculino e feminino. Isso é uma resposta. Agora tem a outra, o sexo propriamente dito, quer dizer, a energia sexual. Eu estava lá no primeiro dos Big Bangs, há trilhões e trilhões de éons, eu estava lá. Aliás, a Lígia também. Aliás, vocês todos que estão ouvindo, estamos todos lá. Só que eu não tinha CPF, eu não tinha carteira de identidade, né? Eu nem pagava boleto de IPTU, de IPVA, não pagava nada disso, mas estava lá. E, de vez em quando, num lapso, eu acabo lembrando. Então, nessa unidade, nessa experiência de unidade, é uma experiência de extremo entusiasmo, de extremo magnetismo, de extremo tesão, de extrema paixão, mas não é paixão de fulano por Beltrano, é paixão em si, é magnetismo em si. Então, imagina se nós fôssemos dualizados, homem e mulher, e não houvesse a atração sexual, não houvesse esse magnetismo. Eu não estou nem falando na possibilidade, mas então não vai ter reprodução, então a família não vai crescer. Não, eu estou pensando em outra coisa. A gente vai, nós seremos zumbis transitando pelo planeta, zumbis. Então, sabe o que é você estar apaixonado por uma pessoa, você está cheio de tesão por aquela pessoa, você querer estar com ela, conversar, devorar aquela pessoa no sentido mais tenro da palavra. Ou seja, isso é uma obra fantástica. Eu não sei se eu teria
talento para ter dado essa ideia. Olha, gente, seguinte, quando os corpos se bifurcarem, vamos inventar a história do sexo para que eles se atraiam. Né? Porque essa é a questão. O sexo é um ímã que faz com que o 2 volte ao 1. E o 1 gera o 3. Quer dizer, você sai do 1, o 1 gira 2, os dois se atraem, que se tornam 1, e esse 1 gera o 3, que é o filho. Por aí vai. Nossa, que dança maravilhosa. Infelizmente, não fui eu que tive essa ideia. Essa ideia veio lá de trás, com a fonte primordial. Mas olha, quando a gente começa a ter uma recordação, eu falo assim, gente, que coisa mais incrível essa história da atração sexual, da paixão. E que coisa incrível, a gente viveu um dos testes mais difíceis, que é o teste do relacionamento íntimo. Eu e Lígia trabalhamos isso há décadas já, com amor singelo e tudo mais. A relação de intimidade é uma das relações mais difíceis, né? Tem aspectos de dominação, de submissão, né? Então, isso põe à prova a nossa dualidade e o quanto a gente está maduro para desejar a unicidade, a inteireza. Né? Eu desejo fulana, ou fulana desejo cicrana, mas no fundo, eu quero que tudo vire uma unidade. Isso é o que minha alma solicita, é o que minha alma pede. Então, o sexo é uma obra divina, sagrada, maravilhosa, em que pese, também tem um detalhe, né? Quando a gente fica refém ali dessa área genital, quando o nosso cérebro é uma genitália, quando o nosso órgão cardíaco é uma genitália, aí complica o meio de campo. Aí complica, assim também como o nosso coração for um cérebro, ou o nosso sexo for um cérebro, também complica o meio de campo. Então, quando é que a gente se desvia do sexo? Quando é só ele que existe. Isso não é a vida. Embora, de um ponto de vista freudiano, eu poderia dizer que a potência erótica está em tudo. Mas a potência erótica não é exatamente genital. Respirar é uma potência erótica. Tomar um vinho é uma potência erótica. Conversar, uma conversa incrível, é uma potência erótica. Penso que era isso que o Freud queria dizer com esse erotismo onipresente, né? Sim, sim. Na verdade, assim, para mim é exatamente assim. Eu acho que o sexo, além do sexo genital e do prazer que isso pode dar, essas suas consequências, é como se fosse uma técnica para não deixar a gente banalizar a existência, para que a força dessa incrível de vitalidade, né, de ser, pulse dentro da gente e a gente sinta isso, né, de uma forma inegável, irresistível, na verdade, né, que não dá. E eu acho que para mim o sexo é isso. E isso em relação à vida como um todo, né? Bom, às vezes, sabe, gente, a gente fica brincando aqui de imaginar a cabeça de Deus inventando as coisas, sabe? E aí, às vezes, é muito divertido. Então, agora, quando você estava falando no início da conversa sobre sexo, eu me lembrei dessa história, né? Da gente ficar imaginando e como a gente se diverte com essa criação toda, né? Maravilhosa. Mas então, venha cá. Qual é a diferença para você entre quitar karma e pagar pecado? Porque culpa é uma das coisas, é um pedregulho no caminho, né? Então, define para gente essa diferença. É bom lembrar, quando você define para a gente, assim, qual é a sua visão sobre isso, né? Eu estou desde o início perguntando a tua visão. Quando eu comecei, o Sérgio Seixas, quando eu comecei a falar, eu disse para as pessoas que a gente ia estar conversando para cada um fazer suas reflexões. Escuta, essa história do pecado, por exemplo, eu vou ser generoso com essa palavra. Eu gosto de maltratar essa palavra, eu gosto de surrar essa palavra, porque por detrás disso tem milênios de desassossego, né, e de culpas, algumas das quais infundadas, né? Mas eu vou ser generoso com a palavra pecado hoje, dia 1º de junho, que é o seguinte: pecado é quando a gente se desvia do caminho, a gente peca quando a gente se desvia do caminho. Dito de outra maneira,
quando a gente vira as costas para o Dharma. Dito de outra maneira, quando a gente vira as costas para o Self. Dito de outra maneira, é quando a gente vira as costas para o ser que é. A gente vira as costas. Quando o ego, por exemplo, assume o comando, como se o empregado de casa assumisse o comando, dissesse o que vai ser a refeição hoje, né? E aí a gente, mas eu queria comer arroz com... Não, vai comer isso aqui, porque hoje é o dia esse, entendeu? Então, esse é o pecado. O pecado é quando a gente se desvia da nossa relação com algo maior dentro da gente, que em linguagem junguiana é self, mas pode ser o ser que é, a fonte primordial dentro da gente, essa coisa toda. O karma é o seguinte também, quando a gente... Eu também sou um pouco simpático da palavra culpa, sabe? Eu sou um pouco simpático, eu não sou tão... Por quê? Se não existisse a culpa, todos nós seríamos psicopatas. Todos nós seríamos psicopatas. Eu estava falando da culpa indevida. Estava falando da culpa não, aquela que é estimulada por certas ideias. Não, mas é bom lembrar isso. Eu sei que você sabe, mas é bom lembrar isso. Sim. Porque parece que medo é do mal, culpa é do mal, agressividade é do mal. Não. Que medo está falando? Que culpa? Por exemplo, se você faz alguma coisa errada ou muito errada, é bom que sinta culpa, que se arrependa, sim, faça uma revisão e faça uma transmutação, né? Sim. Então, sem a culpa, a gente faria qualquer coisa, estava tudo bem, sim, ainda bem que existe a culpa. O problema, a gente deu alguns retiros na Terra. A gente deu alguns retiros na Terra de Rodar, onde a gente fez esse discernimento dessa culpa. É uma culpa que é um ganho secundário, por exemplo, uma culpa imaginária, uma culpa fantasiosa. Você precisa daquela culpa para justificar uma inércia, uma impotência, uma paralisia, né? Quando, na verdade, o prazo de validade daquela culpa já venceu, você continua insistindo como se aquilo fizesse parte da tua identidade, né? Então, a culpa é relativa. Muitas vezes ela é muito bem-vinda, porque ela vai gerar uma transformação, né? Outras vezes não. Aquilo é um chiclete que você fica mastigando porque aquilo define você, aquela culpa te diminui. E quando te diminui é bom, porque você se isenta de certas responsabilidades, você se isenta de certos compromissos ou comprometimentos, né? O karma, quando você constrói uma dívida com você, nós temos um projeto que é da parte para o todo. Hoje nós somos aparentemente parte, né? Nós nos identificamos com a parte. Então toda a nossa trajetória é a busca da gente retornar esse todo dentro da gente, essa unidade dentro da gente. Todo movimento de cisão que a gente faz, muitas vezes, na própria educação, nas religiões, as religiões adoram falar de unidade e infundir cisão. As religiões amam falar de unidade e difundirem uma pedagogia da cisão. Porque é graças à cisão... Agora mesmo a gente está vendo o Brasil não foge à regra, né? Quanto mais cisão, né, melhor para alguns interesses sombrios da história. A ideia de unidade. Imagina um país pacificado. Imagina uma pessoa pacificada, em estado de unidade. Então o karma é quando a gente gera mais um evento que promove uma identificação com a nossa cisão. A gente vai ter que pagar essa dívida, hoje ou amanhã. Ou seja, nós vamos ter que atrair situações para a gente pagar essa dívida com essa cisão. E pagar essa dívida através de quê? A ficha caiu, me tornei consciente, integrei esses conteúdos dentro e estou mais pleno, estou mais inteiro, estou me sentindo mais homem ou mais mulher. Então, é muito importante. A gente importa certos nomes do Oriente, né? Karma, Dharma, e nenhum problema, porque isso tudo não é da Índia, isso tudo é do humano, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque parece que Dharma é uma coisa do bem e Karma é uma coisa do mal. Não, se eu tenho uma dívida com fulano, isso não é do mal. Eu tenho uma dívida com fulano. Se eu tenho uma dívida comigo, isso não é do mal. Eu tenho uma dívida comigo, eu preciso sanar essa dívida. E essa dívida comigo só é sanada através
da consciência. Se a ficha não cai, se eu não tenho uma experiência de arrependimento profundo, né, eu vou ter que reproduzir e atrair situações que podem ficar recalcando isso, que podem ficar ali martelando, martelando e levar a estados psíquicos de muito sofrimento também, entendeu? Sim. Enfim. Não, a pergunta é porque eu acho assim, para mim é claro que a gente tem que ter culpa, senão a gente fica psicopata mesmo, mas a culpa é devida. Só que existe esse estímulo por parte de um sistema que as religiões, em grande parte, contribuem muito para essa geração de uma culpa que é a pedra no caminho, porque aí a gente não passa daquilo. No meu entendimento, existe uma aproximação entre a ideia genuína, a verdadeira de pecado e de karma. São palavras que falam, na verdade, as duas estão falando do aspecto de divisão. Quando a gente erra o alvo da gente ser inteiro, a gente está sendo dividido. Agora, o entendimento desse processo, eu fiz a pergunta para a gente compartilhar o entendimento desse processo, porque eu vejo, até hoje, muitas pessoas me chegam no cotidiano com a ideia de que eu errei e aquilo tem um peso que ela não consegue sair, porque ela não compreende isso. Porque foi estimulado o tempo todo, aí vem aquela coisa ela tem que ser boazinha, aí ela fez uma coisa que ela não era boazinha, e aí isso cria uma dimensão enorme, assim. E a gente está no tempo de colocar as coisas no lugar, né? Da gente poder definir melhor para a gente se situar melhor. E aí, já que a gente carrega, então, essas nossas sombras, essas nossas feridas emocionais, que acabam fazendo com que a gente viva esse estado de cisão, o sistema, então, como eu estou dizendo repetidamente aqui, estimula o nosso enquadramento, na verdade, adaptativo, e com isso mais cisão e estagnação. E aí, eu queria que você fizesse uma sugestão de como é que alguém pode estimular a sua criatividade pessoal, para que, através desse estímulo da sua criatividade, ela possa construir seus gestos autorais, próprios, pessoais, criativos, singulares na própria vida. Pois é, essa é uma pergunta. Eu tomo um outro rumo, porque esse é o tipo da pergunta que alguém poderia responder o seguinte: olha, existe a possibilidade da pessoa dançar, escrever, pintar, tocar, entendeu? Isso tudo é muito bom, ativa a criatividade, papapá. Mas eu não. Isso sabe por quê? Isso todo mundo sabe, isso é óbvio. Mas vem outra pergunta: mas por quê? O ser humano é criativo? Todo mundo. Absolutamente todo mundo. Um pouco mais de 100% da população é criativa. Ah, não, Sérgio, não é não. Não é não, não é mesmo. Não é mesmo, eu não sei cantar. Ah, eu não sei dançar. Pois é, essas crenças, né? Porque a gente ouviu, olha, fecha a boca aí, essa tua voz voz de taquara garrachada, as coisas assim, a gente ouve quando era criança, vai inibindo. Mas todos nós somos extremamente criativos. Mas a minha resposta, ela vai para um outro caminho, que é o seguinte: tudo passa pelo nosso autoesquecimento. Tudo passa pelo nosso autoesquecimento. E quando a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que a gente nasceu nessa família, não sabe por que nós temos esse sexo, não o outro, a gente não sabe por que a gente nasceu nesse país. Mas peraí, Sérgio, dá para saber tudo isso? Dá. Dá para saber tudo isso. Dá. Mas não é uma coisa muito teórica? Não, não é nada teórico. Dá para saber tudo isso. É a ferramenta que eu, Lígia e tantos outros usam. Nós, aqui no caso, aí eu não diria tantos outros não, né? Nós que trabalhamos com a arqueoastrologia, a astrologia natal, a astrologia kármica, a astrologia dármica e a exoastrologia, e mais um instante criador, a gente sabe que essas questões são questões respondíveis e, pasmem, de uma maneira simples, clara e profunda. Então, quando a gente nasce com esse autoesquecimento, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, não sei o que eu estou fazendo aqui, o processo da criatividade
Pode começar de fora para dentro, quando o pai coloca uma bateria na frente do filho, ou a mãe matricula a filha num balé e por aí vai. Isso realmente pode ajudar. Mas, quando a pessoa entra num processo de autoconhecimento, um processo que você tem que ressignificar a tua relação com teu marido, com a tua esposa, você tem que ressignificar a tua relação com teu filho. Ressignificar significa recriar, reinventar, ser criativo, você ser um artista, que todos nós somos. Mas não somos artistas exatamente profissionais, isso não é o que importa ser artista profissional. Nós somos artistas. E não precisamos ser remunerados por isso. Já basta a nossa remuneração, a própria vida. Né? Então, como estimular essa criatividade? Conheça-te a ti mesmo. Então, Sérgio, eu acho que eu entendi o que você está dizendo. Se qualquer pessoa que se julga assim, incapaz de cantar, de tocar, de escrever, de pintar, de fazer um roteiro, essa coisa toda, começa a entrar num processo de se conhecer, ela vai, de tanto escavar, encontrar esse ateliê dentro dele, vai encontrar esse ateliê dentro dele. Então, só para terminar, eu tenho dificuldade de cantar, então, num processo psicológico, eu posso resgatar a minha voz? Sim. Porque tem gente que fala, eu não sei cantar, me matriculei na aula de canto. Opção número 1, foi ótimo. Opção número 2, cara, foi mais traumático ainda, porque eu comecei, não conseguia afinar, não conseguia cantar, não sei, aí eu vi que realmente eu era péssimo em sair. No processo de autoconhecimento, você não só vai descobrindo esse ateliê que você é, né, como também a tua afetividade por esse processo, o teu carinho, o teu auto-amor, fala assim, gente, eu posso. Agora, não é assim, eu tenho que pintar que nem Picasso. Ainda bem que você não pode pintar que nem Picasso, ainda bem. Eu quero tocar que nem Stravinsky. Ainda bem que você não vai. Por que ainda bem? Porque você pode fazer melhor, pode fazer semelhante, pode fazer pior, pode fazer de qualquer maneira, mas principalmente da tua maneira. Essa coisa que eu acho também brega, né? O gênio. Eu acho essas pessoas incríveis. Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Bach, Beethoven, eu acho todos, ele bebi dessas fontes todas. Mas eu acho um pouco cafona, um pouco brega. Assim, nós, não gênios, temos que sentar na plateia para aplaudir os gênios. Olha, eu gostaria também de poder subir no palco e dar o meu recado. Cada um dá o seu recado. E essa é a genialidade da permissão. A genialidade é a permissão. Você acha que essas pessoas que fizeram essas obras maravilhosas só porque têm talento? Quantas pessoas têm talento que a gente não conhece, que morreram encruadas? Quantas pessoas incrivelmente geniais que não expressaram? Sabe por quê? Não tinham autoconfiança, não sabiam que podiam, não sabiam que deviam. Então... Sim, mas a pergunta era exatamente assim, na verdade não era visando que ninguém se tornasse um artista profissional ou um gênio do não sei do que, mas sim se tornar, sobretudo, a principal arte, que é você ser autor do teu caminho, é você ter a ousadia criativa, né? De correr os riscos necessários, mas de assumir o teu caminho, e é isso mesmo, é o conhecimento de si. Né? Mas aí, já que a gente entrou nesse assunto, queria estender um pouquinho, perguntando exatamente para você também, qual é a responsabilidade, aí, agora sim, da arte, literalmente da arte dos artistas nesse mundo contemporâneo ou pós-contemporâneo para você. Existe uma responsabilidade vamos dizer assim, dessa experiência, né, ou desse oferecimento que artistas fazem, né, com o seu trabalho, né? Eu considero que a gente faz um oferecimento com o nosso trabalho, né, e os artistas também. O que você acha que é a responsabilidade nesse momento do mundo dele? Olha, eu não vou me deter só nesse momento, não. Eu vou dizer que na história da humanidade, a gente sempre teve arte contemporânea, né? Na Idade Média a arte era contemporânea, na Antiguidade a arte era contemporânea, na Idade Moderna a arte era contemporânea, e esse tempo que a gente vive hoje vai deixar de ser contemporâneo.
Lá na frente, quando eles falarem em 2022, aí vai ter uma outra nomenclatura. Mas Eu o só, que que pera, eu, a minha, um minutinho. é, Eu coloquei agora porque a gente está vivendo esse momento de transição. Ele é especial, entendeu? Então, foi por isso que agora, eu sublinhei o momento agora, que se chama de eu, contemporâneo, eu pós-contemporâneo. queria, eu queria responder de uma maneira mais concisa possível, que é o seguinte: o artista hoje, o artista ontem e talvez amanhã, ele é um coveiro obstetra, ele é um coveiro parteiro. A função da arte e do artista é enterrar defunto e promover parto, gerar nascimento. Para mim, o artista. Oi? Explica aí gerar defunto, promover parto, porque É porque a gente, por exemplo, vem de uma tradição do esteticismo, da beleza, da arte, das belas artes, né? Do equilíbrio das proporções, da combinação das cores, né? Das naturezas mortas. Isso foi legal, isso é bom, isso é bonito, isso é bacana. Mas se me pergunta qual é o DNA do artista, não do arteiro, não. Mas se me pergunta qual é a genética, o DNA de um artista, ele é um coveiro e ele é um parteiro. Coveiro porque o que ele fizer, ele tem que promover mortes. Mortes posturais, mortes comportamentais, mortes contemporâneo. ideológicas que, com prazo de validade vencido, nossa, essa arte. A gente pode citar aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram a diferença. Quem nunca pesquisou, Marcel Duchamp, por exemplo. Picasso é muito famoso pela transgressão cubista dele, mas o Duchamp eu acho que ainda foi mais violento quando ele descontextualiza um objeto, ele tira um objeto de uso comum e coloca no museu e questiona a potência da arte, mostra que tudo pode ser arte, o gesto é a arte. Então estava enterrando uma velha arte, ligado às belas artes. Nada contra a beleza, nada contra a estética, mas olha, gente, cuidado. Aí agora eu me volto para a pergunta que a Eli já fez sobre a questão contemporânea. Nós não estamos na Arte Nouveau, não estamos no Barroco, não estamos na Renascença, nós estamos numa era da descompactação. Desde 2012 a gente vive a era da descompactação, que é uma era também de desconstrução, que é uma era de coveiros. Nós entramos numa era de coveiros e uma era de parteiros. Então, que os artistas, como nós todos que estamos assistindo aqui, precisamos perceber da nossa responsabilidade de enterrarmos defuntos, mas não pessoas vivas, mas defuntos. Quem são os defuntos? Padrões, comportamentos, crenças, coisas que, na verdade, nos levam, conservadorismos, que nos levam a uma estagnação no passado. Ah, meu sonho é voltar para a Idade Média. Meu sonho é voltar, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui à beira de uma era de aquário, está nos impulsionando para um de novo descortinar. Então, nesse momento, é o parteiro, o obstetra, aquele que faz com que novas crianças, novas realidades possam surgir. Para mim é isso, um artista sempre foi assim, mas hoje, mais ainda, que está difícil. Ah, vamos embelezar, vamos fazer uma coisa linda. Olha, já foi tanta coisa feita linda no sentido do padrão de beleza, né? Padrão de beleza, não combine tal cor com tal cor. Olha a questão de profundidade, de proporção. Hoje o negócio é o seguinte: puxa, contato com esse artista, com essa obra, me fez morrer 2 dias depois, 2 meses depois, 2 anos depois. Gente, me fez renascer. Para mim é isso. Sim. Nada contra a beleza, ela é necessária até para dar uma sustentação, mas nesse momento, né, na verdade, a gente precisa desenvolver também uma relação de amor com a morte nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. É. Então, nesse difícil processo de transição que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, que pegou um monte de gente desavisada, né? Eu acho que a maior parte não esperava que a gente fosse viver tudo que a gente tem vivido.
sabendo que ainda vamos passar por enormes desafios, porque, de um lado, nós temos quitar esses débitos kármicos, né, pessoais e coletivos que a gente sabe que temos, né, e que, no fundo, tudo que está acontecendo tem a ver com esse empurrão para essa quitação mesmo acontecer. Mas, de outro lado, existem forças densas externas que tentam continuar criando obstáculos à liberação, à renovação, né, da consciência pessoal e coletiva. Tudo isso gera medo e insegurança. A gente sabe que, então, esse sistema externo também adora gerar medo e insegurança. Ele se alimenta disso, se mantém através disso. Então, para você, como é que você acredita para onde nós vamos a curto, a médio e a longo prazo? Humanidade, mundo. Curto, médio e longo prazo é o seguinte: curto, pouso forçado; médio, retífica do motor; longo, decolagem. Pouso forçado, retífica do motor e decolagem. Para nós que humildemente tentamos ler os mandatos do céu, a gente sabia que aquela conjunção tríplice, em 2020, em janeiro de 2020, aquela conjunção tríplice ia gerar um processo de morte e renascimento. Morte no curto e médio prazo e renascimento no médio e longo prazo. O difícil é responder o que é médio prazo e longo prazo. Isso é o que é o mais difícil. Mas, no curto prazo, leia-se 2022, 23, 24, 25, 26, a tendência é as coisas piorarem no sentido econômico, político, religioso, social, porque não só porque há um projeto nessa direção, um projeto dos governos, né? Fazer uma resetagem, uma reinicialização, né? Essa DR nossa, discussão sobre a reinicialização, como também, não só isso, mas forças sublimes lá de cima estão também investindo numa reinicialização, né? Existem duas reinicializações, uma gestada pela sombra dos governos que são manipulados por corporações. E, acima disso tudo, forças muito luminosas que também estão investindo numa outra reinicialização. Você já deve ter ouvido falar, eu digo vocês, né, porque a Liz eu sei, mas na teoria do centésimo macaco, a história de lavar as batatas, e quando o centésimo, em ilhas distantes, quando o centésimo macaco descobriu que era bom lavar as batatas, todo mundo começou aos poucos a lavar as batatas sem que um falasse com o outro. Ali não havia mídia, ali não havia Instagram, não havia Facebook, né? O nome disso chama-se a psique coletiva. A psique coletiva é uma malha, uma rede. Se você joga, por exemplo, a gente fala que Picasso inventou o cubismo. Uma porção de gente estava fazendo cubismo, ele foi o que deu uma materializada, mas já havia esse caldo na psique coletiva. Então, quando nós somos quase 8 bilhões de seres humanos, quando, não sei dizer, um terço, ou alguns milhões, não milhares, não, alguns milhões de pessoas, a ficha cair do ponto de vista da consciência, o mundo dá uma virada, uma reinicialização ligada a amor e consciência, ligado a consciência e amor. Entendeu? Então é isso que vai acontecer, não no curto prazo. A sensação que a gente tem é que a gente está se afundando, mas é como se dizia em homeopatia, é uma crise de cura. Eu não vejo a médio e longo prazo um futuro sombrio. Eu não vejo isso como astrólogo, eu falo como astrólogo. Eu não sou assim otimista, eu sou absolutamente realista, né? E estudo os ciclos. Ao estudar os ciclos, não tem por que ficar dizendo
A gente não pode, ao estudar os ciclos, ficar olhando um palmo na frente do nariz. Se eu ficar olhando só um palmo na frente do nariz, a coisa está péssima e vai piorar. Economicamente, a questão dos alimentos, a questão alimentar, a questão da moeda, tudo isso a gente sabe, né? Mas eu estou olhando lá na frente. Esse lá na frente fala assim, calma que muita coisa vai acontecer da ordem da luz. Né? E aqui não cabe fazer exercícios de futurologia, não. Vamos deixar isso por aí, a gente vai falando mais na frente. Sim, a intenção dessa pergunta é jamais ser poliana, né? Mas é porque eu também vejo que as nossas próprias sombras e o próprio sistema menor e maior de dominação investe na nossa desistência, né? Da gente desistir, da gente falar, vai tudo horrível, isso não vai acabar mais. Eu acho que está no momento da gente ter muita consciência de processo, né? E da nossa, vamos dizer assim, eu acho que assim, dessa possibilidade da gente estar vivendo isso agora e da importância extrema que a gente fazia a nossa parte por nós, mas pelo todo também, simultaneamente, né? E a pergunta foi por conta disso, né? Para que a gente não caia, né, nessa armadilha de um olhar nefasto de desistência, porque está tudo ficando muito difícil, não passa, então eu não aguento mais. Eu tenho ouvido isso. Por isso que eu perguntei. Bom, mas agora a gente tocou no assunto da morte um pouco antes, e eu queria voltar a falar nela, mas agora eu queria falar da morte mesmo, física. Nós estamos convivendo, acho que, com a morte cotidianamente, de uma forma que, sei lá, eu acho que na minha idade, né, gente, eu nunca tinha vivido antes. Além eu vou falar separado, porque ultimamente, quando a gente fala uma palavra, nas mídias costuma se cortar a live ou a entrevista em que essa palavra é falada. Então, ultimamente, a PAN, pontinhos, pandemia, a violência, né, nas cidades, nos lugares, no mundo, e até as mortes naturais de pessoas conhecidas, parece que aumentou demais, parece que isso foi intensificado. Aí, homem, eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho sobre a morte física, né? E sobre essa intensificação. Porque eu acho que isso não é uma impressão. Lembrando que a gente já tem um pouquinho mais de 1 hora de live aí, só para lembrar. A gente pode esperar mais um pouquinho, né? Dá tempo. Fez 1 hora agora. E para quem diz alto e bom tom por aí que a morte não existe, nunca ninguém morreu, não vai ser agora que vão morrer, eu falar sobre morte parece curioso. Mas é o seguinte... Não, mas faz sentido. Então, quando a gente está vivendo essa era da descompactação identitária, né? Quando a gente deixa que essa descompactação aconteça dentro da gente, a gente vai percebendo que a gente não tem 80 anos, 90 anos, 100 anos para realizar uma obra. A gente tem eternidade. E cada reset, ou seja, cada morte, né, é necessária para que haja um interlúdio, né, um momento de transição para retornar, para dar continuidade aos temas que estavam sendo trabalhados. Né? Então, quando a gente está focado na questão do apego afetivo de fulano, Beltrano, então a morte é a coisa mais horrorosa que poderiam ter inventado. Quem inventou esse negócio de morte deveria morrer, porque eu amo fulano, eu amo Beltrano, vou sentir saudade. Só que, para quando a gente faz uma imersão na vida, percebe todos os amores que a gente teve antes dessa encarnação, eles estão vivos dentro da nossa memória celular. Mas o que adianta isso se eu não lembro? É dar muito poder à nossa memória consciente. A nossa memória consciente não chega a 1%. Então, devo dizer que a morte é uma técnica. Você imagina, não custava nada
os grandes geneticistas falaram assim, olha, vamos fazer uma história onde não haja morte, entendeu? Embora existam raças de exoseres que são praticamente eternos, não adoecem, são praticamente eternos, entendeu? Então a morte para a gente ainda é muito importante do ponto de vista físico, para a gente poder ter aquele interlúdio, aquele momento onde a gente dá aquela metabolizada no sutil, a gente metaboliza no sutil e a gente retorna para dar continuidade. Sabe o que é esse interlúdio? Quer dizer, entre uma vida e outra, é como se a gente tivesse também uma aula particular, com um professor particular, para a gente poder voltar e, mas Sérgio, a gente não lembra. A gente lembra de tudo. Não dê tanto poder à memória consciente. Sabe por que a gente lembra de tudo? Porque a gente atrai as pessoas e situações exatas para darem continuidade àquilo que a gente está trabalhando. Tem pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito, que falam essa bobagem com a maior categoria. A gente não lembra de nada, né? Essa bobagem de karma não existe, porque quando a gente não lembra de nada, a gente lembra de tudo. Essa lembrança é uma lembrança inconsciente. Eu atraio pessoas e situações que vêm do meu passado para eu poder integrar essa situação. É como se a lembrança dependesse do consciente. Não, você tem que estar consciente. Se me perguntarem o que eu comi quando eu tinha 18 anos de idade, numa quarta-feira, dia 13, eu não sei o que eu comi, entendeu? Mas com certeza, isso está escrito nos registros acásticos. O que eu comi quando eu tinha 18 anos, numa quarta-feira, dia 13. Está dentro de mim, que os registros acásticos estão dentro de mim. Agora também isso não é importante saber disso. O que é importante saber é que a gente tem a eternidade para voltar para a fonte primordial. Entendeu? Retornar. Lugar do qual a gente nunca saiu. Olha que belo paradoxo. A gente tem a eternidade para se preparar para retornar à fonte, lugar do qual a gente nunca saiu. Durmamos com esse barulho, né? A gente se ilude achando que saiu. Mas então a gente é relembrado cotidianamente, né? Todo dia a gente é relembrado daquilo que, na verdade, é fundamental que a gente relembre. E eu acho que eu só queria agregar uma observação do que você falou, que isso que a gente atrai, as pessoas, não são necessariamente aquelas pessoas com quem a gente viveu coisas no passado, mas são pessoas que têm uma capacidade, pela sua natureza, a sua maneira de se comportar e tal, de provocar essa memória do que a gente precisa resgatar, né? Às vezes resgatar até talentos que a gente hoje esqueceu que tem, né? E não só as coisas difíceis, né? Mas até dons e tal, uma pessoa nos estimula e a gente percebe uma coisa que a gente não percebia. Então vamos emendar nessa ideia, e eu vou pedir, ou melhor, vou te perguntar se você não quer fazer uma homenagem à minha rival, a minha grande rival, a amada astrologia. Você podia falar o que ela representa para você? Olha, serve um dissílabo. Tudo. Serve o que você quiser. Tudo. Eu devo apenas tudo à astrologia. Eu queria compartilhar uma indignação rápida, que é o seguinte. Rápida porque eu estou me esforçando em ser rápido, porque na verdade eu adoraria falar dias e noites sobre a minha indignação, que é o seguinte. Me dói muito perceber as pessoas batendo cabeça, profissionalmente, afetivamente, familiarmente, me dói muito. Não pelo fato delas trazerem temas encarnacionais complexos e terem que encarar isso. Ok, isso é o mínimo. Trazemos temas encarnacionais para resolver, ok. Agora, não ter uma bússola, não ter um GPS, esperar que o pai ou uma mãe dê conta dessa história, esperar que um padre, um sacerdote dê conta dessa história, esperar que um professor, e até esperar que um mestre possa dar conta dessa história. Escuta, nós temos um conhecimento milenar, chamado astrologia, que ela tem obrigação de dizer a você de onde é que você veio, para onde você vai,
aonde você se encontra, aonde você deveria estar. A astrologia, ela não foi inventada por um João, por um Maria, por um Zé Mané, ela veio de cima. Ela veio trazida de cima, para que nós não nos perdêssemos. Tudo que aconteceu na minha vida, eu devo à astrologia. Por quê? É um GPS, uma bússola, e que não tem nada a ver com a interpretação da personalidade, das características, porque Áries é impulsivo, Touros é apegado, Gêmeos é disperso, Câncer é emotivo. Não, isso daí é perfumaria, isso é perfumaria. Astrologia, por isso nós, eu e Lígia, sistematizamos, depois de 40 e tantos anos, está na hora da gente botar no papel. A gente está escrevendo um livro, nós estamos escrevendo um livro e estamos com as orelhas ligadas para ver se alguma editora se interessa. Talvez não se interesse porque esse é um assunto que muita gente, ou melhor, pouca gente influente não quer saber de nada disso. Pouca gente muito influente gostaria de destruir. Nós criamos um sistema chamado Arqueoastrologia, que é o maior GPS que eu já vi na minha vida. Você pegar 4 astrologias, a natal, a kármica, a dármica e a exoastrologia, e juntar mais um instante criador, que são as progressões, a evolução, essa coisa toda. A gente se entrega de bandeja, né, através da carta natal, qual é o caminho, qual é o rumo, qual é o prumo. Tem gente que gosta de filosofar com uma piteira e um echarpe, e que diz o seguinte, tomando um bom vinho, diz assim, não existe propósito, a vida é um caos, a vida é aleatória. É um charme isso é um charme. Né? A vida não tem nenhum propósito, cada um o propósito é o propósito que a gente atribui à vida. Né? E vai fumando o seu cachimbo, o seu charuto, o seu... Escuta, para quem não conhece a astrologia, é um charme afirmar essas besteiras, essas bobagens, é uma delícia. Quem estudou a fundo percebe o seguinte, olha só, existe um conhecimento que é um conhecimento arqueo, tanto da arqueologia quanto do arquétipo, que vai removendo de dentro da gente... Sabe o que é uma psique? Eu posso dizer que a psique é um lago profundo, mas eu posso dizer também que a psique são camadas e camadas e camadas e camadas de terra, onde tem civilizações enterradas lá dentro. Isso que a gente está descobrindo agora, as cidades que a gente está descobrindo na Amazônia, as cidades enterradas que a gente está descobrindo agora na Amazônia, as pirâmides que estão sendo descobertas na Amazônia, o mesmo se dá na psique humana. É claro que a astrologia não detém esse monopólio. Você, com uma boa terapia, até com uma sessão de hipnose, trabalhos de vidas passadas, a gente tem várias ferramentas, mas a astrologia, ela vai na veia e te diz de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, para que você nasceu, você nasceu para quê? Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar contas, ter uma família, se divertir e morrer. Você foi convocado a estar aqui, eu fui convocado a estar aqui. Né? Assim como uma empresa, a vida é uma empresa. Quando você chega numa empresa, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos querendo um gerente de vendas. Fala assim, não, o meu negócio aqui é gestão de pessoal. Então não serve. Então cada um tem uma especialização na vida. E o mapa astral tem a obrigação de falar dessa especialização. Não é talento profissional, não. É mais do que isso. Não é talento profissional. E quando você percebe qual é o teu encaixe nessa empresa chamada vida, você diz, gente, olha, é ruim de eu ser infeliz, eu posso estar triste, mas jamais infeliz. Encontrei o meu caminho. Entendeu? Então eu queria agradecer enormemente essa pergunta da mulher amada e agradecer enormemente a astrologia, porque ela até teve uma brincadeira de dizer que a minha rival, né? Minha amada rival, né? Porque é muito amada. Né? Amada por causa disso, amada porque eu também compartilho com você, né, dessa certeza de um instrumento magnífico. Eu acho que esse livro que a gente está preparando é uma forma da gente agradecer a própria astrologia, a compartilhando
de uma forma, né, nesse momento do mundo em que as coisas estão emergindo, não só na Amazônia, ontem mesmo eu vi que tem, acho que é no Iraque, sei lá, perto do Rio Tigre, emergiu uma cidade inteira de quase 4.000 anos de idade, porque baixaram as águas e a cidade emergiu. Então, a astrologia precisa ocupar o lugar que ela tem, e precisa não só para honrá-la, mas porque nós, humanos, precisamos dela. E a gente tem o direito de poder ter esse instrumento nos ajudando, né? Essa linguagem da alma magnífica. Mas então, Ana, olha só, o tempo está indo e eu queria te perguntar assim, qual é que é o teu maior sonho hoje? O maior de todos os sonhos é que as pessoas acordem, é que as pessoas despertem. Esse é o meu maior sonho. Que as pessoas acordem. Oi? Fala. Que as pessoas despertem e que todos nós juntos, nessa proto-era de Aquário, possamos juntos transformar esse mundo, esse planeta que é uma dádiva, é uma coisa absurda, é uma coisa enlouquecida, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, e que nós, pré-adolescentes, estamos levianamente brincando de videogame com essa deusa chamada Gaia. Então, se a gente acordar, né, talvez o vizinho estimule o outro vizinho a acordar, e o outro vizinho a acordar, e escuta, está na nossa mão. Com certeza. Está na nossa mão e a gente tem possibilidade, a gente tem essa potência. Então, a gente precisa se juntar mais e mais, né? E fazer o que precisa ser feito. Compartilhe com o teu sonho, hein? Então. Já sei disso há muitos anos. Olha só. O que você queria falar que eu não te perguntei, mas antes, dizer que a gente está recebendo aqui umas declarações de amor, de carinho, muito lindas, viu? Muito, aqui no coração. Enquanto você fala, eu tô lendo aqui e queria agradecer muitíssimo, muitíssimo. Mas eu queria que você falasse também. Isso, assim, porque a gente já, né, a gente de repente pode acabar, a gente não sabe nunca que horas a live acaba, e eu queria que você tivesse espaço para você falar o que você quisesse, que eu não perguntei, que você tivesse vontade. Eu acho que isso é importante. Acho que é o seguinte, eu tenho uma certa obsessão de poder traduzir o mais cartesianamente possível, o mais objetivamente, o mais claramente possível, as etapas da jornada, da nossa jornada, né? Todo o trabalho da Terra de Judá é uma tentativa, cada vez, a gente ser mais claro, mais explícito, mais objetivo. Agora mesmo, dia 14, terça-feira que vem, eu e Lígia vamos fazer um trabalho que talvez, não tenho certeza, mas talvez seja o trabalho mais claro ainda sobre temas fundamentais. É uma coisa que está muito na moda falar, por exemplo, de foco, propósito, disciplina, constância, né? A gente agregou a palavra prazer também. E a gente se debruçou, eu e Lígia, né, na Terra de Judá, nós nos debruçamos como metabolizar, mastigar, digerir esse assunto de uma forma prática para que as pessoas possam, no cotidiano, em estado de presença, elas poderem sentir um foco, né, ter uma disciplina, uma constância, porque descobriram um propósito. Isso tudo, esse prazer processual, ter esse prazer processual me dói muito. Não só o fato das pessoas não saberem o que estão fazendo aqui, né, mas curtirem o processo de alienação. Porque é tão interessante quando a pessoa não sabe o que está fazendo aqui, está atormentada.
É legal, está atormentada. Por que você está atormentado? Porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Agora, quando você não sabe o que está fazendo aqui, está se divertindo, é que nem a carta zero do tarô, é que nem o louco do tarô. Você fica andando no precipício com o cachorro no pé, com aquela trouxinha aqui em cima, eu vou cair a qualquer momento. Escuta, entendeu? Então, eu queria convidar e convocar cada um dos que estão assistindo, agora dia 14 de junho, 7h30, nós vamos fazer um trabalho pelo Zoom chamado Cotidiano em Constância, olha aí, Cotidiano em Presença, que é pegar propósito, foco, disciplina, constância e prazer e traduzir isso no dia a dia. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Mas, Sérgio, você acha que em 2 horas dá para... Olha, em quando há inteligência, há receptividade, há disponibilidade, há interesse, em meia hora a ficha pode cair e a gente pode se organizar. Porque essa palavra foco, se você não tem entusiasmo, para que eu vou me focar? Se eu não estou entusiasmado, para que eu vou ter constância? Coisa chata esse negócio de constância, coisa chata esse negócio de foco. Eu quero tirar férias, eu quero sair, quero viajar, quero conhecer outras coisas, entendeu? Então a gente vai trazer o prazer processual dessa gramatura que é propósito, foco, disciplina, constância e prazer. Acho que você está falando da gente fazer sexo com processo. Exatamente. É o deleite, é o orgasmo, exatamente. Então, olha só, por conta da hora, eu acho que eu vou fazer uma última pergunta. Queria que você falasse um pouco o que é espiritualidade, afinal, né? Como é que você vê o que é espiritualidade? Porque a gente, né, vai conversando, eu pelo menos, assim, eu tive um longo caminho para trás, em que muitas vezes eu ficava muito, assim, eu ficava muito surpresa, porque as pessoas que me falavam de espiritualidade, daqui a pouco, né, estavam muito atrapalhadas em tudo. Então, eu demorei um tempo para compreender exatamente o que significa essa coisa de espiritualidade. E a gente fala isso toda hora, né? Então, e ao mesmo tempo, a minha impressão é que a maior parte das religiões andaram praticando grandes distorções, né, no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, talvez seja, eu acho que é a última pergunta. Eu vou dar uma resposta que vai suscitar ou discórdias ou má interpretação. Eu vou usar 2 palavrinhas para definir espiritualidade. Uma esperança pousou em mim agora, tá vendo? Uma esperança pousou na minha perna esquerda. O que será isso? Será que Outro isso tem a dia ver com a foi um eleição? louva-a-Deus, né? Que o louva-a-Deus pousou em mim aí. Esse lugar aí que É, você está é o lugar que eu estava outro dia. pousou uma esperança. Eu ia falar Então o vai lá. seguinte, a minha resposta, o que é Inclui a esperança. espiritualidade para mim? Inclui a esperança. Esperança, pois é. É ser consciente. O que é espiritualidade para você? É ser consciente. É ser consciente. Por que isso pode gerar uma certa confusão? Que a pessoa diz, consciência eu tenho muita consciência, eu sou um cara materialista. Então você não é consciente. A pessoa que Então, é consciente, ela percebe o processo, a costura invisível que há nas coisas, o prumo que há no aparente caos, no aparente ato aleatório. Existe uma costura invisível, entendeu? Então, ser consciente é você estar dialogando o tempo inteiro com essa costura invisível, que gera aquilo que a gente chama de acaso. Olha o acaso, como se fosse possível ter um acaso. Diga. O não, que você mas fala? então sim, a gente vai finalizando, juntando o início da nossa conversa. Isso, Porque então exatamente. consciência, amor e espiritualidade são sinônimos. É uma experiência, Exatamente. né? Quando a gente está falando qualquer uma dessas coisas, a gente está falando da mesma coisa, né? E Ouroboros, né? uma não, Ouroboros.
É, né? E a gente pensa de maneira compartimentada, né? A gente não une, não faz esse Ouroboros. A gente pensa Não, o e amor é outra uma coisa, coisa, a espiritualidade é blá, 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 né? quando a gente, assim, o que é espiritualidade para você? Ser consciência, ou ser consciente, ou ser consciência, vamos dizer assim. Não são sinônimos, não são diferentes. Ser consciência é maior ainda, é maior ainda. Ser consciente é menor, mas é enorme. Mas essas duas palavras, elas acabam demolindo uma série de construções, de instituições religiosas. Porque, mas espera aí, mas onde é que entra aquele livro, aquele torne-se consciente, torne-se quem você é. Isso é espiritualidade. Isso não é religião. Ou isso é religare. Isso é religare. Poxa, cada vez que eu me descubro, cada vez que eu me torno quem eu sou, mais ligado eu estou no mistério, mais religado eu estou na fonte primordial. Entendeu? Mas eu amo. Mas eu amo. Gente, Exatamente. olha só. Eu acho que eu ouvia as pessoas perguntando a ideia de deixar gravada essa live no Instagram da Terra de Judá. A gente vai colocar nos grupos também amanhã do Tornar-se Presente, no Facebook do Tornar-se Presente. E se vocês acharem que pode ser que inspire alguém a refletir também, compartilhem essa live, que eu acho que o nosso desejo, né, com o trabalho, é que a gente amplie, né, tudo isso que a gente conversou aqui, porque a gente sabe da importância desse momento no Brasil, no mundo. A gente tem uma responsabilidade com a vida, né? E a gente está sendo chamado para cumpri-la, né? E isso é uma maravilha. Isso não é um peso, a gente responder, né, a essa responsabilidade. Muito pelo contrário, né? Então, eu acho que eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui com a gente. É muito estimulante para a gente estar junto com vocês, mesmo que seja por essa via aqui, enquanto, né, daqui a uns dias ou daqui a um tempo a gente vai poder oferecer alguma coisa presencial, mas é muito, muito importante para a gente também. Essa experiência é uma experiência que eu acho que é alquímica, assim. A gente compartilha, mas a gente recebe muito e se inspira para continuar. Queria agradecer o entrevistado e queria que ele falasse aí algumas coisas. Mulher amada, obrigado pelo convite. Daqui a um mês inverteremos. Eu vou entrevistá-la com perguntas bem safadas. E agradeço a todos a presença. E é isso. Vamos continuar juntos nesse processo. Quem quiser conhecer o trabalho gratuito do Tornar-se Presente, peça para Rosa Valgode adicioná-lo no WhatsApp dela. DDD 21 98505 8500. DDD 21 98505 8500. Essa live vai estar no WhatsApp. Todo o nosso material a gente posta não só no Face, não só no Instagram, mas principalmente nos grupos do WhatsApp, que é um trabalho um pouco mais singular e mais diferenciado. É gratuito. Sim, queria lembrar que toda segunda-feira, às 18 horas, aqui no Instagram, a gente tem a nossa meditação juntos, que também a gente cria uma egrégora, eu acho, e alimenta essa egrégora, que eu me sinto muito beneficiada por ela e acho que é um oferecimento também para o coletivo, né, quando a gente medita junto. Então, queria convidar vocês e que vocês chamem pessoas para virem também, né? Isso é um tempo curto e é uma experiência que eu prezo muito, assim. Queria agradecer muito, gente, muito obrigada. E a gente vai continuar se encontrando, né? Conectados os corações online, não é isso? Beijo no coração. Até breve. Obrigado. Beijo grande. Obrigada. Repetiu o número do WhatsApp. Repete aí o número da Rosa. DDD 21 98505 8500.
Isso. Ela cortar logo antes que caia, né? Tá. Boa noite, bons sonhos. Continuamos.